Dois, três, gravando para o Rota 97 da Milano FM. É uma satisfação nós conversarmos pela primeira vez com o Dr. Rodrigo de Oliveira, ele que está aqui na região da fronteira e vai conversar conosco sobre dois assuntos interessantes, que interessam aí os produtores aqui da região e de Alegrete, que é a questão do Fundo Rural e também a prorrogação dos financiamentos rurais. Dr. Rodrigo, um bom dia e já vamos falar Fundo Rural. Qual é a orientação que o senhor tem para os produtores aqui do Alegrete e da região? Bom dia. Bom dia. Primeiramente, cumprimentar todos os ouvintes, a doutora Carla, aqui do Alegrete, que acompanha, a minha sócia, a doutora Thais Boletti. O Fundo Rural é o tema do momento, é o tema da hora e que sofreu diversas alterações nesses últimos meses. Em sentido muito negativo para o produtor, que gerou uma instabilidade no setor, porque não trouxe uma certeza de como é que ficaria aquele passivo das contribuições que não foram pagas e também o próprio reconhecimento que o Tribunal, nossa Corte Suprema, o STF, deu pela constitucionalidade da cobrança deste tributo que até então não vinha sendo cobrado dos produtores. Alguns tinham decisões judiciais, outros por conta própria não descontavam o Fundo Rural e que no ano de 2017, agora que passou, acabou sendo declarado constitucional e gerou toda essa discussão. Dito desta constitucionalidade, surgiu-se todo um debate se o passivo, as dívidas de quem não teria pago nos 5 anos anteriores, como é que seriam pagas, se seriam pagas de uma vez só, que seriam execuções muito grandes, e vamos colocar uma data mais precisa, vamos colocar na quarta-feira agora que passa, no dia 10, o Fundo Rural, ele teve um projeto que foi aprovado no Senado e encaminhado para a sanção presidencial, ele recebeu a sanção do presidente, no sentido de que ele pode ser parcelado esses valores em atraso. Este projeto também, além de autorizar o pagamento das contribuições não pagas a título de Fundo Rural, ele possibilitou também ao produtor que ele possa descontar não mais os 2,3 que antes ele tinha que descontar, mas uma redução para 1,2, ou na produção bruta, ou na folha de pagamento dos seus trabalhadores, dos seus funcionários. Então nós tivemos uma alteração no quadro sensível, importante, uma alteração em que reduziu o impacto desse imposto, porque a gente teve uma alíquota, a gente teve um percentual que caiu pela metade para 1,2, e a grande possibilidade do produtor poder descontar essas parcelas também da folha de pagamento do seu funcionário e não só como era antigamente da contribuição bruta. Mas aqui para a região da fronteira, a questão do Fundo Rural toma contornos ainda maiores, porque a gente tem um forte setor da pecuária aqui, e a pecuária ela sempre foi muito marcada por um desconto do Fundo Rural inexistente. Os frigoríficos não descontavam o Fundo Rural dos produtores e os produtores, por sua vez, também não tinham esse desconto, e estava-se aquele grande medo, uma bola de neve de um valor astronômico, bilhões de reais, que recairiam em cima desses frigoríficos ou poderiam recair em cima dos produtores e quebrariam toda uma cadeia do agronegócio, que é a pecuária, porque os pecuaristas não teriam como pagar de uma vez só estes valores, e os frigoríficos, por sua vez, também não teriam, caso fossem colocados como responsáveis, como pagar todo este montante. Mas é importante colocar para os produtores que o Supremo Tribunal Federal ele não estabeleceu ainda a partir de quando estes valores devidos de Fundo Rural devem ser cobrados. Ou seja, a gente não sabe se esse reparcelamento, essa negociação que foi feita para se pagar com uma entrada e mais 146 ou 176 parcelas, o que não foi pago, se efetivamente terá que ser pago ou o Supremo simplesmente dirá, olha, até o momento em que nós não havíamos nos manifestado no sentido que era devida essa contribuição, não há nada a ser pago, e só tem que ser pago a partir do momento em que nós reconhecemos este tributo, este imposto como constitucional. Então o produtor ele está nesse dilema, que é aderir a um parcelamento que pode ser depois declarado como indevido pelo Supremo, e o entendimento que tem mais abalizado da maioria dos juristas é que as pessoas podem vir aderir ao parcelamento do Fundo Rural, e se vier uma decisão do Supremo Tribunal Federal, elas poderão sim sair desse parcelamento
e não ter mais nada a contribuir a título de fundo rural. Outro assunto também, doutor Rodrigo, é a questão da prorrogação de financiamentos rurais. Qual é a orientação que o senhor tem para os produtores? A questão dos financiamentos rurais é uma questão essencial, é o tema do momento, tanto no setor arrozeiro quanto no setor da pecuária, porque é o que está sufocando os produtores. 2017 foi um ano muito complicado, nós já viemos de 2 anos na cadeia da pecuária com uma crise que vem crescendo, e 2017 nós tínhamos 2 eventos, podemos dizer quase 2 bombas atômicas que vieram uma na sucessão da outra. A primeira a gente pode colocar como a Operação Carne Fraca, em que igualou quase todos os pecuaristas como estivesse vendendo bois com carne com má qualidade para os consumidores brasileiros, que teve uma repercussão no mercado interno, mas principalmente no mercado externo, nas exportações brasileiras. E quando a gente tem aquela frase de um político célebre que até abandonou agora a política no mês passado, conhecido, era um comediante, que pior que tá não fica, pior que tá fica, e ficou no momento em que ocorre a delação premiada do Joesley Batista, os irmãos Batista, e posteriormente a sua prisão, e a JBS, que detinha de 30% a 40% dos abates no Brasil, ela pega e corta pela metade a sua capacidade de abates, ou seja, a cadeia dos frigoríficos passa já a diminuir os abates que estavam sendo feitos. A gente tem uma queda brutal do preço do boi vivo, somado a um aumento muito grande nos insumos agrícolas, agropecuários, na verdade. E isso não se deu só na pecuária. A nossa região aqui da fronteira, para se agravar, teve grandes dificuldades na questão do arroz. A gente vai pegar do ano de 2015 para 2016, a gente teve uma crise aguda no preço. Nós tínhamos uma estimativa de colher uma saca de arroz a R$50, que foi, logo após a colheita, vendida basicamente a R$35. Alguns produtores chegaram em 37, 38 no máximo. Ou seja, nós tínhamos quase R$15 de perda naquele valor. E para este ano, para a safra deste ano, já estamos trabalhando também com uma notícia que não é boa, mas é um quadro constatado por todos, de produtores que não vão colher a integralidade da sua safra, tendo uma margem que a estimativa vai de 20% a 30%, que dos arrozeiros da fronteira oeste não teremos de safra neste ano. Isso tudo leva a um quadro de menos fluxo de caixa para o produtor, menos capacidade de se pagar as dívidas, e é essencial que o produtor ele seja muito atento para essa questão do financiamento, para que ele peça a prorrogação das suas dívidas que ele tem direito, porque o manual de crédito rural do Banco Central ele autoriza que os produtores façam um requerimento de prorrogação da dívida em casos de problemas de comercialização e problemas climáticos. No caso do arroz, nós tivemos um problema climático sério de chuvas excessivas no mês de outubro e novembro, que impediram a correta produção e continuidade da lavoura. E na pecuária nós tivemos um claro problema de comercialização com a queda brusca dos preços, que autorizam o produtor a buscar essa prorrogação, que é essencial e está no momento em que começam a se vencer já as parcelas, e mais do que isso, ter-se um planejamento das parcelas que se estão para vencer, para que já venha se feito esse trabalho, para que o produtor não seja pego no susto e que ele procure seu advogado de confiança, que ele tenha suas relações, que seja uma pessoa habilitada para essas questões do meio rural e entenda como é que se dão esses mecanismos, para a partir daí traçar um planejamento e inclusive uma eventual defesa de execuções que podem vir a ser opostas pelo Banco do Brasil e demais bancos que financiam o produtor, o que ninguém quer, porque até para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, não são produtoras rurais, há uma consciência clara. Estando mal o produtor, está mal o contexto todo da cidade. Porque se o produtor ele não vende, se o pecuarista ele não consegue ter um preço bom no seu produto, ele, por óbvio, que vai ter menos capital para pegar e consumir na cidade, na loja A, na loja B, na loja C, no supermercado tal,
porque sem recurso não tem como se expandir, e na nossa região o agronegócio e a agropecuária têm um papel central. Então, discutir essas questões do financiamento rural, ver a importância dele e a organização é um tema que impacta toda a coletividade dos nossos municípios, e com certeza o produtor ele deve estar muito atento para isso, ele já está vendo. Inclusive, o que eu peço sempre com muita atenção, prestem atenção nas parcelas que vão vencer em junho e julho, que são as parcelas maiores da pecuária, e que nós devemos ter uma atenção redobrada para que o produtor consiga estar organizado e, equilibrando essas contas, possa retomar o correto pagamento das suas parcelas da dívida. Obrigado, doutor, pela sua participação e um bom estado aqui na região. Queria agradecer pelo convite, pela entrevista, agradecer a doutora Carla Schwartz por ter apresentado a Rádio Minuano, que já conhecia pelas transmissões do futebol na Gaúcha. Sempre o Pedro Ernesto fazia aquilo ali, fazendo a nossa correspondente à Rádio Minuano, então conhecia pelo futebol mesmo da Gaúcha, e agora presencialmente eu, enquanto colorado e sempre que acompanho o futebol, prefiro escutar no rádio às vezes que na televisão. Quando estou no campo, escuto, é grande orgulho também. Também agradecer a presença aqui da minha sócia, Thais Boletti, que também trabalha bastante nessas questões de prorrogação. Não é colorada nem gremista, mas também acompanha a Gaúcha e essas questões que a gente tem também da Rádio Minuano, que o Pedro Ernesto sempre menciona, e que tenhamos um bom 2018 e conseguimos nos organizar para que o nosso setor agropecuário, tão importante e caro para a nossa região, consiga ter o seu devido desenvolvimento. Para o Rota 97 da Minuano FM, a participação do repórter Giovanni Freitas.